Sim, a gente continua falando sobre o transporte público em Belo Horizonte, falando sobre ônibus, conversando com você, tema sensível. A gente sempre acompanhando aqui todas as informações, trazendo as notícias em tempo real. E a gente também está acompanhando a Operação Tolerância Zero, que está fazendo aquela fiscalização, aquele pente fino nos coletivos da capital mineira. E está com a gente aqui no estúdio o André Dantas, superintendente de mobilidade de Belo Horizonte, a SUMOB, para fazer um balanço para a gente falar dos próximos passos. André, seja bem-vindo mais uma vez ao Central 98, prazer te receber. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Tá aí, a gente falando então sobre ônibus, é um tema sensível, a gente sempre fala, né, dos desafios do transporte público aqui na capital mineira, e a gente acompanhando agora essa Operação Tolerância Zero no último mês. Hoje, mais uma ação aí, né? Como é que foi essa fiscalização de hoje, André? Bom, hoje nós fomos para o bairro Dom Cabral, em frente à garagem da aviação Anchieta. Nós inspecionamos 8 veículos e foram realizadas 23 autuações no total, né, nesses 8 veículos. Né? Importante destacar que foi muito flagrante, que a frota é muito nova dessa empresa, então nós tínhamos veículos lá 2022, 2023, o que ajuda muito na conservação dos veículos, o que resulta na falta de recolhimento de autorizações de tráfego ou do recolhimento dos veículos. Né? Para nós, isso tudo tem que ser encarado como uma grande operação que é contínua. Né? Nós fazemos fiscalização 24 horas por dia, 365 dias por ano. E agora o prefeito Fouad estabeleceu essa política de tolerância zero, então nós estamos incrementando aquilo que nós fazemos com essas ações. André, me lembro bem que na última vez que você participou com a gente, e eu até perguntei, até falei assim, não, tá parecendo que a gente estava brincando até de uma epidemia de ônibus que ficam quebrados, né, principalmente nas grandes vias. E a gente discutiu um pouco sobre isso, e com essa operação de tolerância zero, muita gente fica mandando mensagem falando assim, por que só agora, por que só agora? Explica pra gente por que dessa mudança de atitude por parte da Prefeitura de Belo Horizonte nessa fiscalização, nessa intensificação da fiscalização. O que fez a Prefeitura mudar essa chave? Bom, é importante dizer que esse tipo de operação ele já aconteceu no passado. Né? A analogia é igual no futebol, né? Sabe aquela marcação na frente, né, para pressionar a saída de bola? Né? Se a gente fica pressionando na saída de bola, lá na saída da garagem, né, a gente vai cansar, porque acordar 3h30 da manhã para ir para a garagem, colocar equipe, guarda municipal, isso é muito intensivo. Né? Às vezes, é muito mais eficiente fazer uma fiscalização a partir de uma denúncia do nosso cliente, nosso passageiro. Então, assim, o WhatsApp chega, o e-mail chega, o telefone chega com uma denúncia de que o veículo está quebrado, a plataforma elevatória está quebrada. É muito mais eficiente deslocar uma equipe lá e fazer essa punição imediata e o recolhimento. Né? Agora, é também um sinal muito claro para as empresas de que o prefeito Fouad está agindo na fonte. Né? E isso, obviamente, tem um caráter educativo. Né? Não brinca com a gente porque nós estamos sendo implacáveis naquilo que nós estamos fazendo. Então, sim, nós usamos diversas táticas, diversos instrumentos para atingir o nosso objetivo, que é garantir a qualidade. E eu acho que isso está surtindo efeito. Pode falar. Não, André, né, nessa questão das fiscalizações e o número, né, é um pouco, até assusta, porque ontem mesmo, quando o nosso repórter Júnior de Castro entrou com a gente na parte da manhã, dos 4 ônibus que foram fiscalizados, os 4 foram retirados de circulação, porque tinham irregularidades graves que não podem circular dessa forma. E muita gente fica preocupada, se fizer essa fiscalização todos os dias, nós não vamos ter ônibus para circular. Como é que é feita essa operação? Quando o ônibus é ser retirado de circulação, ele demora a voltar? Como é que é esse processo? E está tendo algum prejuízo para a população em relação a isso? Bom, primeiro nós temos que afirmar categoricamente que a segurança dos passageiros tem que ser o nosso ponto fundamental de atuação. Né? Então, quando se identifica um pneu careca, um pneu rasgado, um sistema de freio não funcionando, né, não há alternativa
E para isso, as empresas têm que operar em consórcio. Então, ontem, um caso lá, a empresa que teve os 4 veículos recolhidos, ela é parte de um consórcio que tem que reagir como um todo. E as empresas têm uma reserva de veículos, né? E elas têm que usar essa reserva para que o quadro de horários seja cumprido. Então, isso é contratual e quando não existe esse cumprimento, existe a punição imediata, né? Então, sim, esse é um fato. Agora, nós estamos, obviamente, numa fase em que nós estamos injetando dinheiro público, então existe uma cobrança, porque não há o pagamento do adicional quando o veículo é recolhido. E o processo para o veículo voltar a operar é relativamente rápido. Então, por exemplo, a plataforma elevatória, né, o elevador, não está funcionando. Então, o veículo pode ser apresentado numa estação, o fiscal pode ser convocado, o vistoriador pode ser convocado. A gente tem uma flexibilidade para voltar com um veículo assim que for apresentado para a gente. Então, assim, obviamente que algumas irregularidades nós entendemos que elas são mais complexas, então pode demorar. Por exemplo, um problema no freio, né? Aí tem que trocar a lona, tem que trocar o sistema pneumático. Então, assim, aí demora mais e aí depende mais da empresa do que a gente. Ô, André, mas aí na prática eu entendi como é que funciona a questão contratual da legislação ali, mas assim, para ser bem sincera, a gente fica na dúvida se esse contrato vai ser cumprido, porque muita coisa que está presente ali no papel, a gente não vê, infelizmente, acontecer na prática. Então, assim, para a gente colocar aqui a questão bem prática, a gente teve a Operação Tolerância Zero ontem. Ontem, quantos veículos foram retirados de circulação? Ontem 6 veículos? Foi Não 4. lembro o nome. A gente, pelo menos 4 Sim. veículos, 6 veículos. Foram 6 veículos, o pessoal está me falando aqui da produção. Desses 6 veículos, hoje eles já estão circulando novamente, porque assim, você falou que cabe à empresa, cabe ali, né, ao consórcio, mas a fiscalização tem que ser da prefeitura, porque Sim. eu penso o seguinte, a pessoa que vai se deslocar para o trabalho, ela conta com aquele ônibus que já não oferece um serviço ideal, a gente gostaria que fosse de melhor qualidade. Então hoje, do meu ponto de vista, a prefeitura tem que estar ciente, desses 6 ônibus retirados ontem de circulação, quantos já voltaram ou quantos foram substituídos? Ou hoje, esses 6 veículos continuam fora de operação, porque pelo menos 4 deles ontem apresentavam problemas, por exemplo, no freio da porta, que eu acho perigoso para um ônibus que anda sempre lotado. Sim. Não, você está certa. É uma mudança que o prefeito Fuad fez de intensificar essa cobrança. E uma mudança, nós somos proativos, né? Então, eu quero ressaltar para você que eu não conheço outra cidade no Brasil que faz o nível de fiscalização que nós fazemos aqui. Obviamente, isso não nos abona de ter equívocos, mas nós estamos cada vez mais intensificando para que aquilo que você falou não aconteça. Agora, nós estamos limitados, de certa forma, pelas penalidades contratuais. Então, lá em 2008, entendeu-se que determinadas penalidades são cabíveis e que pode ser feito um processo, e aí tem punição contratual, tem multa milionária, né, por causa de descumprimento. E nós também temos as autuações pelo Código de Trânsito Brasileiro. Essas coisas andam juntas. Então, eu não posso ser arbitrário e falar assim, olha, o freio de porta é um assunto criminoso e eu vou prender você, eu não posso fazer isso porque assim a regulamentação não permite. Obviamente, me irrita, né, profundamente, né, porque é uma coisa que é inadmissível. E André, você até citou essa questão da punição, né? Que é uma questão, até a prefeitura está entrando na justiça para receber esse valor devido pelas empresas, que é uma questão, quando a gente teve essa mudança, né? Aqui na questão da mobilidade aqui em Belo Horizonte, a gente questionou muito isso, porque a gente vem acompanhando essa situação da multa há muito tempo, e a gente vê que as multas, né, tem esse prazo gigantesco, né, de recurso, mais de 6 meses até para virar multa, né? Primeiro tem recurso e tudo, aí vira multa e essas multas não são pagas. Agora, com o subsídio, isso mudou. A prefeitura está retendo o dinheiro, né, que é devido às empresas em caso de irregularidades.
Tem surtido efeito essa nova modalidade, né, entre aspas, de punição? Tem. Primeiro, é importante separar e mostrar que tem dois lados de punição. Tem a punição contratual, né, que é aquela que, como eu estava falando, o extintor estava virado para o lado incorreto. Isso é uma autuação contratual, vai virar uma multa no processo. E aí tem um processo de defesa, recurso, realmente é moroso, mas é isso que nós herdamos de um contrato que precisa ser revisado. Agora, a remuneração complementar, ela é imediata. E as empresas estão sentindo na carne. Então, assim, se não me engano, nós pagamos o último decêndio, houve um desconto de R$ 1.800.000 naquilo que eles receberiam, né? Isso impacta no bolso. E quando impacta no bolso, a reação é imediata. Por outro lado, né, nós temos todas as obrigações de cumprimento de viagens, todas as de compra de veículos, né? Nós alcançamos mais de 520 veículos em 2023. Tudo isso vai contribuindo para uma reação positiva no sentido de cumprir. Não cumpriu a viagem no horário certo, no itinerário certo, com um veículo nas condições certas, pode ter certeza, não vai ser pago. Não está sendo pago a remuneração complementar. E nós temos todos os instrumentos de transparência para mostrar isso lá no nosso site, na Mais Ônibus da Prefeitura de Belo Horizonte. André, e aí a gente tem esse subsídio, a gente já discutiu isso aqui outras vezes, eu não vou entrar nesse mérito do subsídio, eu, inclusive, já me coloquei a favor do subsídio. Agora, qual que é o valor que vai ser repassado para as empresas nesse ano do subsídio? Já tem esse valor? E quando começa essa nova etapa de subsídio para as empresas? Não, isso a partir do dia 1º de janeiro de 2024, nós iniciamos o exercício, se finalizou 2023, tudo é computado, a lei fala que nós temos que avaliar o que aconteceu, todas as penalidades têm que ser aplicadas, e aí nós iniciamos o ano de 2024 com uma nova previsão, com a tarifa de R$ 5,25 e com uma estimativa orçamentária aprovada na Câmara de 392 milhões, certo? Agora, a remuneração complementar o custo estimado da remuneração complementar por ano é de 792 milhões, né? Nós estamos trabalhando para equalizar isso orçamentariamente. Então, nós estamos fazendo um investimento que acreditamos que vai dar um retorno para manter o nível de qualidade dos serviços que nós alcançamos. 24 mil viagens, entrada de novos veículos no sistema. Tudo isso é parte de uma nova fase, né, em que nós estamos nos alinhando às cidades, outras cidades brasileiras, né? Por exemplo, Brasília, ano passado, gastou 1,9 bilhão, São Paulo, 6 bilhões. As grandes cidades estão investindo nisso, porque se não houver isso, nós temos que enfrentar isso muito claramente, tá? Semana passada eu estava na reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos, alguns prefeitos de várias cidades. Nós teremos o duro fato que se a sociedade não investir, o custo vai ser transferido para a tarifa, né? Até agora, nós conseguimos manter uma tarifa por R$ 5,00, por 5 anos, de R$ 4,50. Agora nós tivemos que acrescer esses 75 centavos. E se nós não fizéssemos esse aporte, o custo seria transferido para um aumento significativo na tarifa. Mas muito grande mesmo, né? E nós observamos aqui no nosso redor, né? Contagem passou para R$ 6,00. O transporte metropolitano passou para 7 e tanto, né? E isso está acontecendo em todo o Brasil, não é uma coisa pontual. Então, essa é a realidade. Oferecer transporte é caro, né? E principalmente quando a gente não tem uma política de investimento anterior na priorização do transporte público. E a gente discutiu isso aqui também, né? André, a gente falando então, né, para a gente finalizar, amarrar essa conversa, Central 98 recebendo aqui André Dantas, superintendente de mobilidade de Belo Horizonte, da SUMOB. Do ponto de vista da SUMOB, né, com o subsídio, com esse aumento da passagem que a gente teve aí repassado realmente, com toda essa operação,
qual que são os principais desafios ainda que a gente precisa resolver na mobilidade por ônibus em Belo Horizonte? Eu digo desafios no sentido daquilo que o passageiro sente no dia a dia. Horário das viagens, superlotação no horário de pico, tempo de deslocamento. Na opinião de vocês, o que ainda falta melhorar para que a gente tenha um transporte público de qualidade? Bom, priorização. Se nós tivermos priorização, a viagem acontece no tempo que ela foi prevista. Quando ela acontece no tempo que ela está prevista, eu preciso de menos ônibus, eu preciso de menos mão de obra, eu preciso de menos combustível, consequentemente eu tenho menos custo. E a confiabilidade do tempo de viagem torna atrativo. Quando torna atrativo, eu só gero um ciclo virtuoso, certo? Então, como é que eu alcanço priorização? Investimento maciço em faixas exclusivas, BRT, e nós estamos fazendo isso. Então, nós estamos investindo no BRT Amazonas, nós estamos investindo 91 quilômetros de faixas exclusivas em projetos e a serem implantados neste ano. O prefeito Fuad está comprometido com isso, nós estamos buscando recursos junto ao governo federal e internacionalmente também. André, para a gente finalizar, porque tem muitos ouvintes mandando aqui em relação a essa questão aumento da tarifa e subsídio. É uma realidade ou a gente vai conseguir ficar com uma tarifa congelada e o subsídio, a gente arcar com esse custo no subsídio? Porque o pessoal está muito assim, pô, aumentou a tarifa e aumentou o subsídio, então não dá para a gente segurar dessa forma, porque tem os dois, as empresas estão ganhando duas vezes, o subsídio mais o aumento da tarifa. Só para explicar um pouco sobre essa questão. Bom, é uma questão de equilíbrio, né? Se nós não tivermos a remuneração complementar, chamado de subsídio, a tarifa seria alta. Uhum. E nós corremos o risco de não ter melhoria da qualidade, certo? Porque a parte que entra como subsídio, eu posso punir quando não cumprido. E aqui em Belo Horizonte nós temos uma coisa muito interessante. Nós não pagamos para cada pessoa que roda a roleta. Nós pagamos pelo quilômetro rodado. Então, assim, em outras cidades, rodou a roleta, se a viagem está no horário errado, no itinerário errado, com o veículo errado, não interessa, está pagando. Aqui não, nós somos muito assertivos nisso. Então, é uma questão. Se aumentar, se tirar o subsídio, aumenta a tarifa. Se aumentar a tarifa um pouco, a gente não vai precisar tanto subsídio. Essa é uma discussão da sociedade como um todo. Assim como se discute tarifa zero. Então, o outro lado da moeda vai ser tarifa zero? Quanto vai ser o subsídio? Vai ser de 1,8 bilhão, certo? Aí a pergunta nós vamos tirar de outras áreas da educação, da saúde, da segurança, para injetar dinheiro no transporte? É uma discussão. No momento, o prefeito Fuad tem atuado com muita responsabilidade para buscar esse equilíbrio. E não é fácil, porque alocar todos esses recursos exige um comprometimento, fiscalização, controle, né? E eu acho que nós estamos fazendo muito bem, na direção certa, evoluindo, né? Lembrando, nós estamos há 6 meses nesse processo, né? Nós não tínhamos nada histórico em Belo Horizonte, nunca houve um subsídio em Belo Horizonte dessa magnitude, né? Nós estamos num processo de melhoria contínua e espero que nós sigamos nele. Essa é a realidade dos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, 60%, 70% do custo do transporte é bancado pelo Estado. O Estado compra o serviço e ele compensa com a arrecadação tarifária. O que entrar é para diminuir o prejuízo. É dado como prejuízo. E não importa se a empresa está ganhando, se ela está deixando de ganhar, ela paga o serviço que foi comprado. Tá? Então, assim, essa é uma discussão que nós temos que ter mais profunda e não com argumentos populistas. Né? O empresário tem que ter lucro, né? E nós temos que fazer nosso papel de controlar. É isso. Gente, André Dantas, superintendente de mobilidade de Belo Horizonte, da Sumob, aqui no Central 98, segunda edição, falando pra gente sobre a situação do transporte público por ônibus aqui da capital mineira, sobre a operação Tolerância Zero, sobre essa questão do subsídio, do aumento da passagem, os desafios aí pela frente quando o assunto é mobilidade urbana em BH.
A gente debatendo esse tema sempre muito importante aqui para nossa audiência. André, obrigada demais pela participação, pela presença aqui no Central 98. Obrigado a você, prazer estar aqui com vocês. Tá aí, obrigada, bom trabalho.